E hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 10 e 11 do livro de Apocalipse, ok? Para iniciar essa classe, eu queria fazer, de certa forma, uma revisão, para que você entenda melhor o exato momento onde nós estamos. Nós falamos, não existe uma cronologia no livro do Apocalipse, então eu vou estar falando aqui essa revisão, mas não necessariamente existe essa cronologia estudando o livro do Apocalipse. Então, ao meu entender, aconteceu o arrebatamento. Após esse arrebatamento, não inicia o período exatamente da tribulação, os 7 anos específicos. Nós falamos na classe passada sobre o porquê dos 7 anos, nós introduzimos as 70 semanas de Daniel, e então, com o arrebatamento, não inicia exatamente os 7 anos da tribulação. Nós vemos que acontece alguns caos, alguns acontecimentos catastróficos, o toque das trombetas, o primeiro toque, o segundo, a danificação no ar, nas árvores, nas plantas, nas águas doces, nas águas salgadas, e nós vemos todos esses acontecimentos, mas os 7 anos, na verdade, ele é iniciado com um acordo de paz, segundo Daniel, capítulo 9, 27. Então, o que é que está acontecendo? Após o arrebatamento, diversos acontecimentos catastróficos vêm em seguida. Tudo isso, na verdade, é uma preparação para a ascensão do anticristo, guerras, conflitos. Então, tudo isso está acontecendo. Os 144 mil, eles foram selados. Pós-arrebatamento, a igreja não mais estará na terra e é necessário uma nova equipe para estar ministrando o povo na terra, para pregar sobre a verdade, para falar sobre a salvação em Cristo Jesus. Hoje, quem faz isso é a igreja, são os santos, os salvos, aqueles que receberam essa luz, essa verdade, eles propagam por meio do evangelho da salvação. Então, no momento do arrebatamento, todos aqueles propagadores, eles não estou falando de religião, querido, não estou falando igreja religiosa, templo, seja ele evangélico, católico, não, eu estou falando de propagadores. Existirão ainda alguns que vivem essa religião que eles não serão arrebatados. O crivo para esse arrebatamento é o Espírito Santo de Deus. Aqueles que possuem o Espírito Santo, eles serão arrebatados. Então, assim, só o Senhor ele conhece. Então, não são por obras, não são por falácias, apenas o Senhor ele conhece, e o próprio Espírito que vivificou Jesus dos mortos, fala isso em Romanos, capítulo 8, verso 11, ele nos vivificará nos últimos dias. No dia da nossa morte, nós seremos ressuscitados por esse Espírito que habita em nós. Então, e assim será também no dia do arrebatamento. Esse Espírito que habita em nós, ele nos conduzirá ao Senhor. Então, não é questão de religião. Muitos serão arrebatados, porém, o Senhor, ele selará, ele separará 144 mil judeus convertidos ao Senhor, judeus messiânicos, eles terão a revelação de Cristo pós-arrebatamento. Isso é questão de segundos, isso é algo muito imediato. Então, eles serão selados para estar pregando a palavra durante esse caos, durante esses acontecimentos, ok? Então, tudo isso está acontecendo e a gente vai estar falando sobre o capítulo 10. Antes de entrar no capítulo 10, é interessante você ter esse entendimento. Os 7 anos ainda não iniciou. Os 7 anos de tribulação, segundo Daniel, capítulo 9, específico no verso 27, que ele fala que a última semana selará um acordo de paz. E essa paz, esse acordo será rompido na metade dos 7 anos, de uma semana, na metade de uma semana. Nós falamos sobre isso, essa questão da semana de ano, na classe anterior. Ok? Então, no finalzinho do verso do capítulo 9, ele fala sobre a sexta trombeta, e a sexta trombeta é uma grande guerra. Na verdade, isso aí já é o final desses acontecimentos para a ascensão do anticristo, e no momento que acontece essa grande guerra, é o estopim final, ele assume como grande líder mundial, e ele sela esse período de paz. Então, iniciando esse período de paz, inicia a contagem regressiva desses 7 anos.
ok? Então, o que acontece? O capítulo 10, na verdade, ele não tem muita coisa específica. Ele fala, fazer um resumo, acredito que você pode estar lendo. Então, no capítulo 10, ele simplesmente fala de um grande anjo que aparece para o apóstolo João e entrega um livro para o apóstolo João. Ele conta um segredo, o João ele vai escrever sobre esse segredo, e esse segredo, o anjo ele pede que esse segredo ele seja mantido, não seja revelado, e esse segredo permanece em segredo, nós não sabemos o que é, e uma voz que vem do alto, provavelmente Jesus. Alguns dizem que esse anjo é Jesus, então existem essas duas linhas. Na verdade, isso não importa. O importante é que você entenda que aparece um anjo, ele vai entregar um livro a João, e o João ele come esse livro, é dado essa ordem a João, ele come esse livro, na sua boca ele é saboroso como mel, porém no seu ventre ele é amargo. Isso está escrito também, isso aconteceu também com o profeta Ezequiel. Ele come o livro, e o livro ele é doce na sua boca e amargo no seu ventre. Isso, na verdade, são as profecias que eles anunciaram. João ele anuncia essa profecia, que tem uma parte que ela é doce, uma parte dessa profecia ela é agradável, porém, na sua maior parte, ela é amarga. No seu ventre ela se tornou amarga porque muitas coisas dolorosas estão por vir. Então, o capítulo 10 é basicamente isso. Então, no capítulo 11, que eu quero me deter mais nessa classe, essa classe eu acredito que é bem mais curta, eu não queria inserir o capítulo 12, porque o capítulo 12 ele é muito mais profundo e mais complexo, e a gente vai estar estudando o capítulo 12 e 13 na próxima classe. Porém, o capítulo 11 ele é bem interessante. O capítulo 11 ele já começa falando da seguinte forma. O capítulo 11 ele fala um pouco sobre o período de paz, esses 3 anos e meio iniciais, e fala sobre as duas grandes testemunhas, essas duas testemunhas que vão incendiar o mundo. Eles são apenas 2 homens vindo da parte de Deus, e eles vão pregar a verdade, o que é que está acontecendo durante esses anos. Então, no verso 1, ele já fala da seguinte forma, o verso 1 e 2 ele diz assim: e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meçais, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Pronto, primeira coisa que eu quero iniciar essa classe. Capítulo 11. O profeta João ele tem uma vara de medir, e ele vai medir o templo. Nós sabemos que o anticristo ele será conhecido como o próprio Cristo, e ele se assentará no templo. O templo de Israel. Existiram apenas 2 templos até os dias de hoje. O primeiro templo ele foi construído por Salomão. Davi ele desejou construir uma casa para Deus, e isso não foi imputado para Davi, porque ele era um homem com mãos de sangue, e ele deixa tudo preparado para o seu filho Salomão. Salomão ele constrói um templo glorioso, ele leva apenas 7 anos, na verdade foi o ápice de toda Israel, o ápice de Jerusalém, com o final do reinado de Davi, principalmente com o reinado de Salomão. Salomão foi um rei que não teve guerras, e todo Israel viveu em glória com Salomão. Então, esse templo ele foi construído com toda a sua pompa, com toda a sua riqueza, com todo o esplendor, em apenas 7 anos. Esse primeiro templo ele foi destruído com a invasão de Babilônia, precisamente com Nabucodonosor II, tipo o filho dele, eu não lembro exatamente. Porém, Babilônia foi o país que destruiu. Esse templo ele foi saqueado diversas vezes por diversas invasões que Jerusalém sofreu, porém ele é destruído no período de Babilônia, provavelmente 500 antes de Cristo. 500, eu não sei exatamente a data precisa, 560, por volta disso. Então esse templo ele é destruído, o povo ficou 70 anos em cativo, e a gente falou isso também no período da classe passada, as 70 semanas de Daniel. A primeira semana ela é liberada
as 69 semanas da contagem de quando a reconstrução do templo vai iniciar. Então, após esse cativeiro de 70 anos, o povo volta para Jerusalém, há uma reconstrução do templo, e no finalzinho, alguns anos antes de Cristo, esse templo é remodelado por Herodes. Então esse templo ele é chamado do Templo de Herodes, mas na verdade ele foi construído anos antes. Eles levaram cerca de 40 anos para construir esse segundo templo, porém Herodes ele toma esse título, o Templo de Herodes, porque ele remodelou o templo, ele fez uma grande reforma no templo. Inclusive, ele insere alguns pontos da cultura grega romana e para agradar César na época, e isso causa uma grande confusão. Então, assim, existiram esses dois templos. O primeiro templo, o Templo de Salomão, e o segundo templo, o Templo de Herodes. Esse segundo templo, ele foi destruído em 70 depois de Cristo. Então, desde 70 depois de Cristo, não houve templo em Jerusalém. Quando João ele recebe essa mensagem do anjo, mede o tempo, é algo bem interessante, porque João ele viu o templo nos dias de Jesus. João, como discípulo de Jesus, ele viu a grandeza do templo de Herodes, ele conhecia a grandeza do templo de Salomão, de ouvir falar, e todo Israel falava sobre isso, que o templo de Salomão era esplendoroso. Porém, o templo de Herodes era algo satisfatório para o povo judeu, pois eles tinham um templo, a casa de Deus. Então, João ele viu o templo nos dias de Jesus e ele viu o templo sendo destruído. Esse livro do Apocalipse foi escrito por volta de 25 anos após a destruição do templo. Então, ele entende sobre essa construção do templo. E é interessante porque, por muitos anos, eu entendia que para que esse templo fosse construído, haverá uma terceira construção do templo, para que o anticristo se assente nesse templo. Então eu sempre entendi que para que essa construção acontecesse, era necessário destruir uma construção muçulmana que existe hoje. Eu peguei aqui, quero compartilhar com vocês. Deixa eu abrir aqui. Eu dei um print na imagem. Você vai no Google e eu digitei Muro das Lamentações e você dá um print na tela. É bem legal. Muro das Lamentações, você coloca lá. Aqui, que legal. Eu coloquei Muro das Lamentações e coloquei para visualizar como satélite. Então, você tem uma noção do espaço do templo. O Muro das Lamentações ele está marcado aqui com esse pontinho vermelho, porém aqui no meio ele tem um local dourado. Eu não posso dar um zoom, mas está aqui. Ó. O Domo da Rocha. É uma construção muçulmana e está bem exatamente no meio do templo. Então é o seguinte, eu durante muitos anos, eu acreditava que para que houvesse a construção do templo, era necessário destruir essa construção muçulmana. A cúpula dourada, eles chamam de cúpula dourada. Então, nós ficamos esperando a destruição da cúpula dourada para a construção do templo. Ok, isso pode ser que sim, pode ser que isso seja verdade. A cúpula dourada, essa construção muçulmana, ela está no local que muitos acreditam ser o local onde Abraão iria sacrificar Isaac, o local onde Davi ele ofereceu um sacrifício nos dias que houve uma grande praga em Israel, e ele comprou esse terreno e ele sacrificou nesse exato local, e muitos acreditam que ali estava o Santo dos Santos. Não se sabe exatamente, porém muitos acreditam que sim. Eu encontrei também essa imagem na internet que mostra sobre... Deixa eu abrir ela aqui também. Na verdade, foi a partir dessa imagem que eu tive a curiosidade de pegar dar o print dessa tela do Google. Alguém pegou essa imagem do Google e colocou tipo uma planta baixa do templo.
Não sei se você consegue visualizar. Então, eu acredito que não está muito correto isso. Na verdade, o templo não seria esse espaço todo. Eu não sei. Na verdade, eu precisaria estudar mais sobre isso para estar falando. Porém, nessa imagem aqui, que é a imagem original, nós temos uma marcação ao redor, um grande retângulo ao redor. Eu acredito que isso é uma muralha. Eu não sei exatamente. Para mim, o templo ele ficaria nessa parte menor. Porém, eu não tenho como falar isso de maneira exata. Nesse momento, não posso falar isso. Tá aí. Cabe você pesquisar sobre isso também, eu acho bem interessante. Então vamos lá. O que é que eu quero falar com isso? Haverá um terceiro templo, esse templo será construído, tudo já está pronto para a construção desse templo, isso vai ser uma construção rápida, porém, existe essa cúpula dourada que impede essa construção do templo hoje. Você pode achar na internet diversos estudos sobre a preparação para a construção do templo, sacerdotes, tudo já está pronto. Então, o que é que acontece? O que é que chama atenção? Durante muitos anos eu acreditei dessa forma, que para a construção desse terceiro templo é necessário destruir a cúpula dourada, essa construção muçulmana e essa grande guerra entre judeus e islâmicos naquele território, naquele local. Porém, no verso 2, é bem interessante. Está escrito assim: deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, hoje eu entendo que não necessariamente a mesquita de Omar, que também é chamada a cúpula dourada, não precisa ser removida. Eu acredito que a construção do templo, vou mostrar só mais uma vez e pela última vez, ela pode acontecer nessa parte aqui. Eu não acredito que o meu mouse ele fica visível a vocês, mas eu acredito que a construção do templo ela pode acontecer na parte de baixo, onde está a mesquita, e essa parte onde está a mesquita ser o átrio. O verso 2 diz assim: deixa o átrio que está fora do templo e não meças. E no verso 1 ele fala: mede o templo de Deus e o altar que neles adoram. Eu vou mostrar a outra imagem novamente, só para que vocês tenham uma noção. Já fechei a imagem. Só para que vocês tenham uma noção do que é o templo e o altar. Eu não sei se o templo também ficava nessa posição, ou na diagonal, ou ao contrário. Confesso, não estudei sobre isso. Preciso estudar mais sobre o templo. Nunca fui em Jerusalém, ainda não fui. Porém, o que eu sei é o seguinte: isso aqui é o templo é essa parte de baixo, e o altar logo aqui à frente do templo. Então, no verso 1 ele fala: mede o templo de Deus e o altar. Ok. E deixa de fora o átrio. Eu sei que nessa parte, na frente do templo, é o átrio onde os homens judeus ficavam, e essa parte externa, que eu estou achando muito grande, é o átrio para as mulheres. Ok, não importa. O que é interessante? É interessante que hoje eu tenho essa compreensão que não é necessário a derrubada dessa cúpula dourada, dessa mesquita, para a construção do templo. Então, esse templo ele pode ser construído mesmo com a preservação dessa mesquita. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de paz, de um período de paz. O anticristo ele vai trazer uma paz sobre essa região do Oriente Médio, principalmente essa região do Oriente Médio, que é uma das regiões onde mais existem conflitos. Os dois maiores povos em guerra hoje, na atualidade, são esses: o povo judeu e os islâmicos. Ok? Então, o anticristo ele vai trazer uma paz. Para trazer uma paz no Oriente Médio, necessariamente precisa existir uma paz entre judeu e o muçulmano. Para que haja essa paz, hoje o muçulmano ele tem a sua cúpula dourada, a sua mesquita, e tem um peso simbólico, um peso histórico muito grande para os muçulmanos. E o judeu ele precisa do seu templo. Então vai existir um acordo de paz para que preserve a cúpula dourada e para que se construa o templo. Vai existir uma paz sobre esses povos. É aí que eu quero entrar.
O anticristo, ele sela esse acordo de paz, e no momento que esse acordo é selado, eu acredito que essa construção do templo vai existir, e no momento que esse acordo de paz é selado, inicia os 7 anos, que nos 3 anos e meio ele é abortado. Porque aqui ele fala, as nações pisarão esse local por 42 meses. 42 meses são exatos 3 anos e meio. Então vamos lá. No período que está acontecendo essa paz, um outro motivo para acontecer essa paz é a culpa, um culpado por todos os acontecimentos passados. Esse grande caos pós-arrebatamento acontece, problema no ar, água doce, água salgada, grandes guerras. É necessário um culpado para tudo isso. E o anticristo ele encontra o culpado para tudo isso. O culpado para tudo isso são as duas testemunhas. A gente vai estar falando sobre eles mais agora. Vamos lá, vamos iniciar aqui o verso 3, que diz assim: e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1.260 dias, vestido de pano de saco. 1.260 dias dividido por 30, ele vai dar 42 meses. Então, exatamente no período que as nações estarão subindo a Jerusalém, pisando esse átrio, conhecendo tudo isso, nesse período de paz, durante esses 3 anos e meio, essas duas testemunhas, elas estarão profetizando em Israel e para todo o mundo. Eu acredito que elas estarão necessariamente em Israel, na cidade de Israel, Jerusalém. E com toda a tecnologia, a gente vai ver isso aqui mais na frente, toda essa mensagem que eles anunciam estará disponível para todo mundo. Qual é a mensagem que essas duas testemunhas pregam? Essas duas testemunhas pregam contra o anticristo, o grande líder mundial que está trazendo paz sobre todos os povos, o grande líder que resolveu o problema da fome, resolveu o problema econômico, um grande homem que se diz o próprio Deus, o Cristo enviado, o Messias. As únicas testemunhas que pregarão contra ele são esses dois homens. Então todo mundo se volta contra essas duas testemunhas, e o anticristo ele coloca a culpa de todos esses acontecimentos nessas duas testemunhas. Então eles vão estar pregando contra tudo isso que o anticristo tem feito durante esses 3 anos e meio. Quem são essas duas testemunhas? Alguns dizem que eles serão Enoque e Elias, porque foram os dois únicos homens da Bíblia, da história do mundo, que não experimentaram a morte. Enoque, porque a Bíblia fala que ele se tornou amigo de Deus e Deus tomou para si, e Elias, porque ele foi arrebatado. Nós sabemos a história. Então, alguns dizem que Enoque e Elias, eles retornarão para experimentar a morte. Ok. Outros dizem que serão Elias e Moisés. Por que eles falam isso? Por causa do verso 6, que diz assim: estas duas testemunhas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Quem fez isso foi Elias. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Da mesma forma que Moisés fez no Êxodo, da mesma forma como aconteceu. Então, alguns dizem que essas duas testemunhas serão Elias e Moisés, por causa dos sinais que ela apresenta. Outra coisa interessante também é que no Monte da Transfiguração, quando Jesus ele se revela em glória para Pedro, Tiago e João, existem dois com ele, Elias e Moisés. Elias é a representação da lei, dos profetas, ele é o representante dos profetas, e Moisés, ele é o representante da lei. Tanto a lei como o profeta, como as profecias, a lei e os profetas, elas estão em Cristo. Por isso o Monte das Transfigurações. Alguns defendem Elias e Moisés por isso. Eu acredito que essas duas pessoas, essas duas testemunhas, são duas pessoas normais. Assim como o Senhor separará 144 mil selados para estarem pregando em todo o mundo,
grandes evangelistas, Deus separará essas duas testemunhas. Eu acredito que serão judeus, também messiânicos, eles terão essa revelação de Cristo, e eles serão separados exatamente por isso. Por que eu acredito nisso? Porque eu não vejo o Senhor agindo de outra forma na Bíblia. Trazer de volta Elias e Enoque, porque não morreram, meio estranho. Trazer de volta Moisés, mesmo já morto, também é estranho. Então, na Bíblia, nós não encontramos nada parecido com isso. Eu acredito que serão pessoas normais, assim como João Batista, ele era tido como Elias. Muitos esperavam que o próprio Elias voltasse, e João Batista ele tinha um estilo de profecia, de falar, de vestir, de ser como Elias, e muitos confundiam com Elias. Então eu acredito que esses dois homens serão pessoas normais, que estarão vestidos como Elias, como Moisés, como esses homens do Antigo Testamento. Eles atuarão com o mesmo poder do Antigo Testamento, porém serão pessoas da atualidade. Ok? Eles serão acusados de todos esses desastres que aconteceram, e durante esses 3 anos e meio, eles estarão em Israel pregando contra o anticristo, pregando contra tudo isso que está acontecendo. Porém, já é costume, o povo de Israel, eles não conseguem entender os profetas. Claro que alguns se converterão, claro que alguns acreditarão, porém a grande maioria estará contra essas duas testemunhas. Quando algum vier contra eles, eles cuspirão fogo da sua boca. Então, por causa disso também será difícil matar esses dois profetas, essas duas testemunhas. Então, isso acontecerá durante 3 anos e meio. Todo mundo vivendo uma grande paz, e apenas esses dois homens causando um rebuliço, mais especificadamente em Jerusalém. Porém, todos os olhos de todo mundo, através das transmissões de TV, através das transmissões online. Hoje é muito simples, você com seu próprio celular, através do Facebook, através do YouTube, eu faço essa transmissão ao vivo agora. Então, isso será muito mais fácil daqui a alguns anos. Então, todo o mundo estará acompanhando o que está acontecendo em Jerusalém, o que estará acontecendo com esses dois homens. Ponto. Verso 8 diz assim: essas duas testemunhas serão mortas, fala no verso 7, diz assim: e quando acabarem o seu testemunho, a besta, que é o anticristo, que sobe do abismo, lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Então, durante esses 3 anos e meio, durante todos esses acontecimentos de paz, o mundo estará todo olhando contra essas duas testemunhas. Eles serão como os dois únicos inimigos do mundo, e a besta conseguirá matar através de algumas tropas. Eu não sei como, mas ele vencerá, findado esses 42 meses. E jazerá o seu corpo, e permanecerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. Esse é o verso 8. Que cidade é essa? Essa cidade é Jerusalém. Alguns dizem, é Roma. Algumas pessoas tentam, na verdade, encontrar respostas sobrenaturais, e às vezes elas estão explícitas, elas estão de forma óbvia. Onde o Senhor foi crucificado. Isso aqui é Jerusalém, é Israel. Então, essas duas testemunhas, elas serão mortas e permanecerão nesse local em Jerusalém. No verso 9 diz assim: e homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. Isso aqui é bem interessante, porque eles não permitirão que esses homens sejam enterrados, esses homens eles sejam colocados em um sepulcro, como foi no dia de Jesus Cristo, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu nos dias de Cristo. O povo de Israel, principalmente, ficou muito em dúvida: Jesus realmente ressuscitou ou o corpo dele foi tomado pelos seus discípulos? Claro que nós sabemos que Jesus ressuscitou, nós temos evidências através de diversos relatos bíblicos e através de experiências pessoais. Os cristãos, eles têm experiências vivas e reais com Cristo ressuscitado. Então, porém,
para que não exista nenhum tipo de dúvida, eles não permitirão que esses homens sejam sepultados. Eles estarão olhando todo o tempo para o corpo desses dois homens mortos, esperando ver acontecer a ressurreição desses homens. E isso acontecerá. No verso 10 diz, todos estarão acompanhando ao vivo, como eu falei, diversas tecnologias hoje podem fazer isso. Então, durante 3 dias e meio, esses homens permaneceram mortos. Então, no verso 10 diz assim, e os que habitam na terra se alegraram sobre eles e se regozijaram e mandaram presente uns para os outros. Isso, todo mundo irá celebrar a morte desses dois homens. Lembrando, esses dois homens, eles receberão um título dos dois únicos inimigos que a terra possui nesses dias. Porque o anticristo ele implanta toda a paz, porém esses dois homens eles foram os causadores de todos esses desastres. Essas são as mentiras que eles irão contar. Então todo o povo celebrará a morte desses dois homens. No verso 11 em seguinte, diz assim, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. E puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, sobe para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Olha que coisa tremenda. É passado segundo ai, eis que o terceiro ai cedo acontecerá. Queridos, todo o mundo verá esses dois homens sendo arrebatados para os céus. Eles ressuscitarão. Aquilo que trouxe dúvida sobre a morte de Cristo, Cristo ressuscitou ou ele foi escondido pelos seus apóstolos? Todo mundo não poderá duvidar deste acontecimento, porque eles verão em cadeia nacional ou até mesmo por meio da rede social, por meio da internet, todos os olhos verão esses homens sendo arrebatados para Deus. Os homens que durante 3 anos e meio pregaram contra o anticristo, contra as suas ações e atitudes, alertando os povos, principalmente a Israel, que aquele homem não é Deus, que aquele homem não é o Messias, não é o Cristo, é um anticristo, um falso Messias. Eles verão o próprio Deus respaldando essa mensagem por meio da ressurreição. O grande respaldo que nós temos no cristianismo não é simplesmente a morte de Cristo. A morte de Cristo serviu para selar os nossos pecados, perdoar o pecado, principalmente o pecado original de Adão. Porém, com a ressurreição, Cristo ele é respaldado pela sua mensagem. Tudo aquilo que Cristo ministrou, fez, aconteceu, operou, tudo aquilo que Cristo pregou, nos ensinou, foi respaldado pelo próprio Pai com a ressurreição de Cristo. Por isso que a ressurreição de Cristo ela é discutida, ela é deturpada por muitos. Porque se você nega a ressurreição de Cristo, você nega todos os seus feitos. Porém, se Cristo ele ressuscitou dos mortos, como Paulo fala em 1 Coríntios, nós também ressuscitaremos. E isso é o selo, a marca que chancela a mensagem que Cristo pregou. Da mesma forma será com esses homens. Quando todos os olhos dos judeus, dos israelenses, dos israelitas, de todo mundo verem esses homens sendo ressuscitados, isso será o selo, a credibilidade, a marca de credibilidade da sua mensagem. Eles serão tomados aos céus, todos os povos verão. E aqui ele encerra esse período de paz. Israel, ele crê que o anticristo não é o Messias. Ele é o falso Messias. Nós lemos a partir do verso 15, do 15 ao 19, nós lemos na classe anterior, fala sobre o toque da 7ª trombeta, fala que o céu ele é aberto e é visto no céu a arca da aliança. O povo de Israel, ele reconhece
que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias e que a sua aliança está no céu, no Pai. Então, neste momento, rompe-se e a aliança, esse acordo de paz, e o anticristo, juntamente com seus exércitos, se volta para perseguir Jerusalém, Israel. Amém? Então, basicamente é isso. Essa é a nossa classe de hoje. Na próxima classe eu vou falar sobre o capítulo 12, que fala exatamente sobre o pós-paz, o pós 3 anos e meio, agora o início da segunda parte desses 3 anos e meio, quando Israel ele quebra esse acordo de paz, o que é que acontece? O anticristo ele se volta exatamente contra Israel, e a gente vai estar vendo sobre isso no capítulo 12 e no capítulo 13, onde eu vou estar falando um pouco mais sobre o anticristo. Já falei em diversas partes, mas eu pretendo na próxima classe aprofundar mais sobre o anticristo. Amém? Então, essa é a mensagem que eu tenho para vocês nesse dia. Cristo ressuscitou. E da mesma forma como Cristo ressuscitou dos mortos, ele é a primícia dos que dormem, ele foi o primeiro a ser ressuscitado, nós também seremos ressuscitados. E eu quero te dizer que o respaldo da nossa pregação está na ressurreição de Cristo. A essência do Evangelho é isso. Cristo, ele veio, habitou entre nós, ele viveu em homem, em carne, Deus Criador, o Deus que habitava desde o princípio, ele veio na terra, ele habitou entre nós. A essência do Evangelho é essa. Cristo morreu, foi sepultado segundo as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a essência do Evangelho. Cristo, ele não apenas morreu e foi sepultado, ele viveu entre nós, ele pregou uma mensagem que existe até os dias de hoje, ele foi morto, ele foi sepultado, porém ele ressuscitou. E esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, se ele habita em ti, ele te ressuscitará dos mortos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Uma semana de vitória. Semana que vem eu volto para falar sobre o capítulo 12 e o capítulo 13.